Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou apresentar para vocês uma adaptação da minha apresentação de qualificação lá do ano passado. Então, o projeto mudou um pouco. Então, algumas coisas que tiverem diferente no slide, eu vou dar uma corrigida. O título do projeto ficou como Efeitos da urbanização nos padrões de locomoção e perfis hematoquímicos das serpentes em fragmentos de Mata Atlântica. Eu sei que vocês sabem que eu trabalho com movimento, e me veem colocando carretão nos bichos de vez em quando, mas vocês também me veem com microscópio tirando sangue de cobra. E eu acho que vocês devem ter se perguntado muito o porquê disso. Bom, os répteis em geral, nós sabemos que eles têm uma grande variedade de características comportamentais e fisiológicas, porém também existe uma grande lacuna no que nós sabemos sobre essas características. E se isso é verdade para a maioria dos répteis, para as serpentes é que é ainda mais verídico. Serpentes ocorrem em baixa densidade e saem muito pouco, o que faz, além de serem animais críticos, então, o que faz com que sua densidade populacional seja difícil de acompanhar e que seja muito difícil a gente perceber um declínio. Mas o que a gente sabe é que a urbanização é uma das maiores causas de perda de biodiversidade nas últimas décadas e que ela só aumenta. Cada vez mais ambientes naturais são convertidos em áreas urbanas ou isolados por áreas urbanas. E esses ambientes novos trazem novas condições microclimáticas, novos microhábitats e novas espécies, principalmente seres humanos, com quais os animais agora têm que conviver. Todas essas mudanças causam respostas fisiológicas e comportamentais dos animais, muitas vezes nocivas. Essas mudanças são classificadas como estresse. Elas podem se manifestar de maneira comportamental, elas podem ser induzidas à raiva, induzidas à tristeza, ou até a perda de alimentação, descamação e entre outras coisas. E elas são, na verdade, mudanças da resposta a nível individual, mas que à medida que cada vez mais indivíduos vão sendo afetados por essas condições, elas vão se espalhando na população até se espalharem por ela como um todo. O problema é que um indivíduo que está estressado, ele tem seu fitness ecológico reduzido, desse modo também a sua capacidade produtiva. O método que se usa atualmente para se detectar e combater esse processo é o acompanhamento populacional. Quando uma grande parcela de indivíduos está sofrendo o efeito nocivo do estresse e sua capacidade produtiva está prejudicada, você tem uma diminuição nos nascimentos e um aumento na mortalidade. Dessa forma, a população entra em declínio. Isso é o acompanhamento populacional que nós conhecemos tão bem. Quando uma espécie começa a entrar em declínio, ações de conservação são direcionadas àquela espécie para tentar reverter isso. O problema desse método é que ele só detecta essas condições de estresse quando eles já se espalharam na população a um nível de causar um declínio, e que muitas vezes pode ser tarde demais. Demora anos para se espalhar, demora anos para a gente detectar, porque abordagens populacionais os declínios são detectados na contagem de ano para ano, e demora anos para uma iniciativa ser tomada. Dessa forma, quando finalmente o projeto foi implementado, pode ser que já seja um pouco tarde. Uma abordagem foi sugerida alguns anos atrás de usar características fisiológicas e comportamentais dos animais para detectar essas respostas nocivas a nível individual, antes que elas se espalhem na população. Dessa forma, seria muito mais fácil associar a característica. Vocês não estão vendo o curso? Vocês estão vendo o cursor do mouse, não? Alguém? Estou sim. Tá, beleza. Dessa forma, fica muito mais fácil associar um comportamento estranho a uma característica estranha. Desse modo, também fica muito mais fácil associar essa característica estranha a uma causa ambiental, e que fica muito mais fácil combatê-la também. A vantagem desse método em relação ao acompanhamento populacional é que, quando os primeiros indivíduos tiverem sido acometidos pelos fatores estressantes, esses fatores já seriam detectados e já se poderia começar a pensar na forma de resolvê-los, nos garantindo alguns anos de tempo e aumentando consequentemente, nossa taxa de sucesso. Quando falamos em atributos comportamentais, eu escolhi o movimento dos animais,
Primeiro porque ele é comum a todos os animais, então fica muito fácil você expandir isso para outras áreas além das serpentes. Mesmo animais sésseis, como os corais e anêmonas, eles se movimentam em alguma parte da vida. E segundo, porque ele expressa muito a maneira como o animal vê e interpreta o ambiente ao redor dele. Vou explicar um pouco mais disso para frente. Com os padrões fisiológicos é que deu um pouco de problema, mas eu resolvi escolher os hemogramas. Os hemogramas são as contagens de células sanguíneas em uma pequena dose de sangue dos animais. Eles nos revelam muito sobre a saúde atual do indivíduo e sobre o histórico de saúde dele. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, o objetivo mudou um pouco. A ideia inicial era fazer só com Botox leucurus, porque é um animal abundante e eu preciso de réplica, né? A ideia era fazer com Botox leucurus em 4 áreas, 2 áreas de fazenda e 2 áreas de reserva. O problema foi que a abundância de leucurus não é tão boa na maioria das áreas que eu olhei. E eu também não consegui fazer campo nessas reservas porque elas estão fechadas graças à pandemia, né? Então eu resolvi aumentar o número de áreas. Na verdade, eu fui criticado porque tinha poucas áreas, tinha que ser, eles pediram 8 réplicas, só que eu já acho que não vai dar mais para fazer 8 réplicas porque eu perdi um ano de campo por causa da pandemia. E eu também resolvi expandir o projeto para todas as serpentes que eu puder encontrar e aí ver qual que vai estar mais abundante. A minha primeira hipótese é que o deslocamento dos animais vai ser expressivo nas áreas urbanas, nas áreas que tiverem sido, nas áreas de fazenda, nas áreas que tiverem eutropizadas, os animais vão tender a se movimentar muito menos do que os animais nas áreas de mata, porque eles têm mais contato com perigos constantes e estão sob maior pressão de barulho, de máquina, de pessoas passando, então eles vão reduzir as suas saídas ao mínimo possível. Nos padrões hematológicos, eu espero que os animais das áreas de fazenda tenham a contagem de leucócitos muito maior, a concentração de leucócitos sanguíneos muito maior do que os animais de área de mata. Os leucócitos são as conhecidas células brancas, células de imunidade, e elas ficam uma concentração acima do normal quando o animal tem sofrido constantemente injúrias ou ele está acometido por patógenos. Nós sabemos que nas áreas de fazenda você tem animais domésticos que atacam serpentes, eles têm mais contato com o ser humano, então tem mais risco de serem atingidos, de serem feridos. Nós pegamos muitos animais feridos em áreas de fazenda, além dos patógenos que são encontrados nos animais de que eles se alimentam, nos ratos e nos animais como gambás, essas coisas que têm contato com esgoto e com lixo, e desses que a gente não tem nem conhecimento. Uma outra parte que talvez saia do projeto, por questão de orçamento e de condição laboratorial aqui da UESC, são os padrões hematoquímicos. São as concentrações das taxas de proteínas e algumas outras taxas dentro do organismo. Proteínas totais e a taxa de ureia e creatinina a taxa de ureia dividida pela creatinina no sangue são indicadores diretos da nutrição do animal. Então eu espero que, se eu conseguir fazer isso, nas áreas de mata, os animais têm uma concentração de proteínas totais muito maior do que a que tem nas áreas urbanas. E a taxa de ureia e creatinina, ela indica diretamente problemas do fígado. Então, os animais nas áreas urbanas têm mais contato com produtos químicos e com animais, com presas que eles ingerem, que tiveram contato com produtos químicos, incluindo agrotóxicos e produtos de limpeza. Então, a minha hipótese é que esse contato exige muito mais do fígado dos animais e deixe ele mais prejudicado, elevando, assim, essa taxa muito acima do que o da área natural. Os animais serão capturados manualmente, com a ajuda de pinção e gancho, como a metodologia de busca ativa. Não estou usando pitfall ou armadilhas, porque cair na armadilha já deixa o animal estressado, o que altera a leitura. Então, eu só posso para capturar eles por captura. Se um animal me for doado, eu também não poderia usá-lo, porque ele já vai vir estressado da captura de outra pessoa. E no máximo de 3 minutos após a captura do animal, eu preciso retirar o sangue pela cloaca. Se passar de 3 minutos, o estresse da captura já vai... o hormônio do estresse que foi liberado por conta da captura já chegou na cloaca e eu vou captar muito dele na amostra sanguínea, que vai corromper a minha amostra e eu teria que descartar o animal. Assim que retira a amostra de sangue, eu tenho que colocar ela no tubo de
no tubo de anticoagulante e homogeneizar a amostra com essa agitação manual aqui, virando ela de cabeça para baixo, para que todo o sangue tenha contato com o anticoagulante e eu não perca a amostra. Após isso, a amostra tem que ir para um compartimento resfriado e o animal para o saco. Compartimento resfriado me permite ficar com essa amostra em campo por até 4 horas, dependendo da minha sorte e da temperatura ambiente. Isso me possibilita capturar mais de um animal na noite e não faz com que eu tenha que voltar toda vez que eu capturar o animal para o laboratório. Isso também me limita a áreas que tenham energia elétrica, capacidade e estrutura mínima para que eu consiga montar um pequeno laboratóriozinho numa mesa. Após a captura dos animais, eu farei as medidas morfométricas, sexagem. E essa parte também saiu por questão de orçamento também, mas eu ia dopar os animais com isoflurano e fazer uma implantação cirúrgica de uma telemetria, de uma radiotelemetria, mas a gente vai usar agora só o cartel mesmo. Primeiro para aumentar o N, porque não teríamos condição de pagar para fazer, o ideal seriam 5 animais por área, como eram 4, seriam 20 animais, dava para fazer, mas agora que eles exigiram 8 áreas, 40 animais, é sem condição de colocar rádio. Até pela condição do tempo também. Vou ter que monitorar bem menos tempo, então não adianta colocar rádio, que era a única vantagem dele era o tempo. Vou seguir os animais diariamente até perder o rastro deles. Vou marcar os pontos com o GPS e medir, marcar o ponto inicial com o GPS, na verdade, não todos os pontos. E a cada ponto novo, eu vou medindo com a fita métrica e pegando o ângulo com a bússola. Também vou medindo a cada dia de monitoramento, eu vou medir as condições de temperatura da mata, do local onde o animal está. Essa parte ficou um pouco diferente também. Esse aqui é o aparelho usado para tirar essas taxas, que a gente não teve como comprar, que ele ficou em torno de R$2.000. A UESC tem um aparelho parecido com esse, só que ele não faz todas essas taxas. E ele também não tem condição de arcar com isso. A gente teria que arcar com o dinheiro do teste, que ficou cerca de R$20 por teste. Está vendo como se vai conseguir esse dinheiro ainda, se vai abandonar essa parte também, porque ficou caro. A centrífuga não é mais necessária, só seria necessária se fosse usar isso aqui. E o microscópio a gente comprou. E comprou do laboratório. É aquela coisinha pequenininha que vocês me veem usando, que o pessoal disse que é de brinquedo. Os dados de movimento serão feitos na área de vida dos animais e a tortuosidade, que não está nesse slide. A tortuosidade é o oposto de retilíneo, ou seja, o quão retilíneo são as trajetórias do animal dentro do lugar onde ele está. Um animal que não tem interesse na área onde ele está passando, ou que não se sente seguro na área onde ele está passando, vai ter uma trajetória 100% retilínea. Ele é igual quando você vai atravessar a rua, você vai direto, você não para rodar na rua. Mas se ele se sente seguro, ou se ele tem interesse naquela área que ele está em específico, ele vai fazer uma trajetória mais tortuosa, checando os pontos de interesse dele. Então, a ideia é que os animais da área urbana, das áreas antropizadas, tenham áreas de vida menores, se restringam a locais onde eles sabem que é mais seguro e, muito raramente, se aventurem fora desses locais. E, ao contrário da área urbana, da área de mata, que provavelmente vão ter áreas muito maiores. A questão da tortuosidade também se espera que os animais da área das áreas antropizadas tenham trajetórias quase que 100% retilíneas a maior parte do tempo e muito raramente tenham trajetórias tortuosas. Todas as taxas serão colocadas no modelo de GLM, onde a locomoção diária do animal SSR step size será a variável resposta e todas as outras taxas, as outras variáveis serão variáveis preditores. Do mesmo jeito, cada taxa que eu vou medir, no caso, ureia, creatinina, proteínas totais, taxa de leucócitos, também terá um modelo próprio com ela como variável resposta. Eu também vou fazer um modelo nulo, que para cada um desses, que assume que nenhuma dessas variáveis influencia, e vou fazer uma nova para ver qual desses modelos teve melhor ajuste. Para a minha hipótese ser confirmada e realmente ser a área que o animal vive que afeta tudo isso, a variável de estudo tem que ser a que tem maior influência dentro do modelo. Do contrário, minha hipótese vai ser refutada. Aqui, quando eu falo do modelo nulo, o valor de desvio do modelo
do modelo que foi escolhido, do melhor modelo, tem que ser menor do que o valor do modelo nulo. Do contrário, a análise vai estar dizendo que o modelo nulo, ou seja, o acaso, explica melhor a variação da sua variável resposta do que o modelo que você construiu. Isso aqui são dados que eu já tinha feito na Cabru, que eu fiz um piloto aqui na Cabru quando eu cheguei, e tentei testar essa metodologia, porém aconteceu um probleminha de que eu cheguei na época de chuvas e não encontrei nenhuma serpente durante o tempo que eu fiz esse piloto. Então, não era agora que eu ia falar isso, mas beleza. Eu tenho dados preliminares do meu mestrado, que eu fiz lá na Paraíba, e eu usei eles para fazer um pequeno teste. Como eu falei mais cedo, eu não vou marcar cada ponto de localização do animal com o GPS, eu vou marcar apenas o primeiro e eu vou usar uma treina para medir a distância dos outros e anotar. E aí eu vou usar o GPS TrackMaker, fica a dica para quem trabalha com movimento também, que me permite, tendo um ponto de GPS já referenciado como ponto de partida, eu posso reconstruir a trajetória desde que eu tenha o ângulo da trajetória, que eu coleto com a bússola, e a distância que o animal percorreu. Dessa forma, ele fica muito mais preciso. Eu tive um problema enorme no mestrado de imprecisão, porque o GPS dentro da mata fechada, especialmente quando você tem 2 ou 3 camadas de dossel, ele vai para uma margem de erro de 10 a 12, 13 metros. E quando você está monitorando serpentes, que são animais que muitas vezes não se movem ou se movem menos de 3 metros, isso atrapalha muito. Então, eu também, durante o mestrado, eu também fiz essa correção, essa coleta com a bússola e a trena, já porque eu esperava que esse tipo de coisa acontecesse. E aqui eu trouxe os dados de uma jiboia, que eu monitorei durante 3 meses, 40 dias, lá na Paraíba. E esses dados à esquerda são os dados que o GPS me deu, sem tratamento nenhum. Eu peguei do GPS e coloquei no R. Os dados à direita são os dados que eu reconstruí no TrackMaker com apenas o ponto inicial já referenciado. Eu não preciso nem dizer que essa aqui faz muito mais sentido com o que o bicho fez, e isso aqui está bem detonado, bem aleatório. Aqui é a análise de home range das duas trajetórias. Pode ver que é uma diferença muito discrepante, tanto no MCP como no kernel. E aqui eu falo do piloto, eu fui testar, foi por isso que vocês viram muitas vezes na Cabru com os sapinhos com mochila. Eu testei com todos os animais que eu pude encontrar, porque não consegui encontrar serpente nenhuma, mas aqui está a trajetória reconstruída de um desses sapinhos de Macrogenoglotis de 2 semanas, porque no anfíbio dura um pouquinho menos tempo isso aqui. E foi isso. Perguntas, dúvidas?